Olá, meus amigos, estamos de volta em mais um episódio do podcast Polícia é Notícia, esse podcast do canal do Itatiaia Patrulha no YouTube, que é um espaço para a gente falar da atividade de segurança pública, da atividade policial, valorizar, né? Porque muitas vezes esse trabalho não é valorizado, esse esforço coletivo não é visto pela sociedade. Então aqui é um espaço que a gente tem para falar. E também falar um pouco da carreira do ser humano atrás da farda, atrás do distintivo, enfim, né? Sempre lembrando que é um espaço para toda a segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Polícia Penal, PRF, PF, enfim, né? Todo mundo é muito bem-vindo e toda a experiência é muito bem-vinda. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Polícia é Notícia o Tenente Coronel Alisson Câmara. Tenente Coronel Câmara. Beleza, Coronel? Meu ídolo, Renato Rios Neto. Quem prazer, sou viu? eu? Prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. Ele que é o comandante, né, o coordenador do curso de formação de soldados. Fala comandante ou coordenador? Comandante. Comandante do curso de formação de soldados, que particularmente, gente, e aí eu sei que deve ter muito aluno assistindo aí e também muito concurseiro. Vai, né, abrir um concurso agora, né, Coronel? Exatamente. Até as vagas foram fechadas essa Exatamente. semana, né? É um momento, talvez um dos mais importantes da vida profissional do militar. O senhor concorda comigo? Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Renato. Como eu disse, é um prazer, Prazer todo estar aqui. nosso. Primeira vez, né? É. Sim, é um marco porque eu costumo dizer que é uma metamorfose. É a mudança de uma vida daquela pessoa enquanto civil e ela passa a ser um militar, né? Então, assim, eu sempre falo que a nossa carreira ela não é nem melhor nem pior que as demais. Ela é diferente. Então, por causa dessas diferenças... E bem diferente, né? Sim, eu acho que nós falaremos um pouco dessas diferenças, dessas características. É um passo importante na vida daquele que opta por fazer isso, né? E ao longo aqui do nosso bate-papo eu vou explicar como é que ocorre essa transformação. Porque naquele primeiro momento, né? Primeiro o cara faz o concurso, são muitas expectativas, muitos sonhos, né? Imagino que a pessoa, e eu sempre digo isso, né, Coronel? Tem que querer e tem que saber, né, aonde está entrando. Porque muita Exatamente. gente quer ser polícia, né? Quer o fim, mas não quer o processo. Exatamente. Porque é um processo e muitas vezes doloroso, né? Exatamente. É um curso de 9 meses, né? E ele é diferente, eu falei dessa diferença no início, né? Acho que eu já posso adiantar isso. Pode. Porque um curso de direito, de geografia, de engenharia, seja qual curso for, ele ocorre, acho que 100% dele dentro de uma sala de aula, né? Agora, o curso para se formar um policial militar, ele não vai ocorrer dentro de 4 paredes tão somente, né? Eu digo sempre aos alunos que a teoria explica os fatos, a prática os comprova. Então eles vão receber uma gama de informações, né, técnicas, bem próprias da atividade policial militar, e depois, dentro de um ambiente controlado, nós vamos praticar isso e tentar aproximar ao máximo da realidade que ele vai encontrar nas ruas, né? Então eu falo que o curso precisa ter uma dose de verossimilhança, né? É um aproximar bem próximo mesmo do que ele pode encontrar. Porque a profissão policial ela é até um pouco ingrata, né, Coronel Câmara? Porque errar é humano. Sim. Né? Todo dia a gente está sujeito ao erro. Exatamente. Só que o erro do policial, ele é um fio da navalha, né, que muitas vezes ele pode resultar numa vida ou numa injustiça. Então é trabalhar na margem zero quase, né? Exatamente. E como que a gente mitiga ou minimiza a possibilidade desse erro que você menciona? Treinamento. Treinar, num processo de repetição, entregar uma gama máxima de técnica para esse soldado, no meu caso, né, eu comando a Escola de Formação de Soldados, para que ele consiga, quando for experimentar isso nas ruas, ele tenha condição. Agora, Coronel, pela experiência do senhor, né? São quantos alunos atualmente? 1.125. É quase um pequeno município, né? Exatamente. A gente vê aí. Exatamente. É uma faculdade mesmo, né? Não é uma sala, é quase que uma faculdade inteira aí, em termos de quantidade de alunos. E vem gente de todo tipo, toda raiz, toda origem, toda classe social, né? Sim, temos alunos de outros estados, né? Alunos
de vários municípios, né, de Minas Gerais. Lembrando que o curso ocorre aqui, são 1.125 em Belo Horizonte. Na academia. Na academia. Mas ele ocorre também de forma descentralizada em outras regiões da Polícia Militar, né? Então, hoje são 1.125 aqui, 1.900 e alguma coisa, não me lembro de cabeça aqui, no restante do estado. E aí segue a doutrina da academia. Exatamente. O curso é uno. Então, o que ocorre aqui em Belo Horizonte, em matéria de treinamento, de ensino, vai ocorrer nas demais regiões. Eu brinco às vezes. Pode ter uma diferença que está autorizada entre o curso da capital e do interior, que seja o sotaque, né? Considerando o tamanho do estado. Só essa, né? Só essa. É o que a gente fala, né, Coronel, que até, segundo consta, aí o pessoal de outros estados, outros policiais falam assim, a doutrina. O que é a doutrina, né, para quem não é policial? A doutrina justamente são os ensinamentos, né? Os ensinamentos que nos conduzem para a absorção do que eu chamo de verve militar, né? É algo muito próprio nosso, né? Eu posso resumir para que as pessoas entendam, né? A nossa doutrina é a nossa Bíblia, os ensinamentos que, como eu falei, são bem específicos dessa atividade. E aí, Coronel, quando o cara chega cruzão, né? Ele tem aquele sonho de ser polícia, ou a moça, né, tem aquele sonho de ser polícia, mas não tem noção nenhuma do que é a vida militar, do militarismo, das técnicas. E aí, pelo que o senhor percebe, eles tomam um susto naquele primeiro momento? Sim, sim. Primeiro que quando tem essa vontade, né, esse interesse, eu quero ser um policial militar, já favorece, né? Mas isso não afasta a possibilidade desse susto, né? Porque muitos vêm com uma ideia de que o curso vai ser teórico, dentro de uma sala de aula, com práticas... O famoso concurseiro, né? Porque às vezes é cara que é concurseiro. Exatamente, exatamente. Aliás, eu sempre falo o seguinte, respeito o concurseiro, mas assim, vamos entender o concurseiro que é aquele que faz reiteradas vezes vários até passar, né? Até passar. Mas assim, de repente aquele que faz vários concursos, fala assim, olha, eu não sei qual caminho seguir, então qualquer caminho serve, será que há um objetivo? Então, às vezes pode se assustar. Entende? Então, percebe que o curso... Vou te dar um exemplo. Nesse curso ainda não aconteceu, porque nós fizemos a mensuração e, ao final, vamos ver o resultado. No curso que eu comandei ano passado, foram 645 discentes. Fizemos a bioimpedância no início, assim que eles chegaram. Ao final, novamente, foram, em 9 meses, dos 645 discentes, soldados de segunda classe, 2 toneladas de gordura perdidas. Que isso. Então, ou seja, assim, o cara ainda fica fit, né? Fica. Então, ou seja, é pesado, exige-se muito, né, da parte intelectual, existem provas a serem feitas, muitas matérias, e é claro que a parte física é cobrada, o militar precisa, né? Napoleão Bonaparte tem uma frase que eu estou sempre repetindo para o aluno. O militar, o soldado militar, ele precisa de várias qualidades. A primeira delas é a capacidade de suportar a fadiga. A coragem vem em segundo lugar. Então perceba, Napoleão já enfatizava que o militar precisa ter essa capacidade de suportar a fadiga. Coragem tem que vir em segundo lugar. Não adianta ser corajoso e não estar rígido, sem condição de correr 2 metros, né? Ficar na chuva. Ficar na chuva é diferente. E aí, Coronel, é até importante o senhor falar isso, porque muita gente de fora, né, vê um curso, e aí tem, principalmente também depois que veio o Tropa de Elite, né? Sim, sim. Ele acha que o curso é uma tortura, né? Essa ralação que a gente fala, né? Sim. Ele acha que é uma tortura. E na verdade, eu perguntando pro senhor, na verdade, é justamente fazer que ele consiga suportar essa fadiga? Exatamente. Eu falava com você ali fora que no curso é o meu mantra, né? Enquanto comandante, eu repasso isso para a minha equipe, que é uma equipe assim brilhante de oficiais e praças e servidores civis, que nada do que se faz ou do que nós fazemos na escola de formação pode estar divorciado dos porquês e dos praquês técnicos. Então, ou seja, tudo, exatamente tudo que é feito ali, existe um porquê e um praquê. Às vezes, o discente, óbvio, na sua inexperiência,
vezes até o pai, a mãe ali não compreende. Ó, meu filho, eu nem vejo, ele chega aqui, já está saindo. Mão calejada, emagreceu. Tudo tem um porquê e um para quê. Sejamos francos, as pessoas normais, e quando eu falo normais, não militares, né? Não que sejamos anormais, mas assim, as pessoas, diante de um perigo, da possibilidade de um perigo, o que elas fazem? Se afastam. O policial militar, por dever de ofício, ele precisa arrostar o perigo, ele precisa procurar esse perigo. Ele pode ser provocado ou de iniciativa. Então, assim, essas diferenças, elas nos impõem ali algumas características que eu preciso desenvolvê-las em treinamento. Eu vou até contar um caso aqui, coronel, que é bem isso que o senhor falou, né? Porque uma vez eu estava no Alto Veracruz, muitos anos aí, numa dessas guerras da vida aí do tráfico de drogas, estava lá incursionado, né? Acompanhando, tinha tido um homicídio, alguma coisa assim, e estava lá junto com uma guarnição da Rotan. E aí passou 2 caras numa moto, e não mais que de repente o garupeiro meteu o pipoco para cima da gente, né? Sim. No caso eu estava junto com a guarnição e meu instinto natural foi o quê? Pular para trás do carro e me abrigar. O instinto natural da Rotan foi voar para cima do cara igual o pitbull. Tá vendo? E, claro que com a técnica, né? Sim. Mas é isso que o senhor falou, né? Exatamente. Vem o perigo, né? Eu sou jornalista, não tenho treinamento, né? Eu penso em me abrigar ou correr do perigo. Os caras, né, com já aquele sangue no olho, já pensam em ir para cima do perigo. Exatamente. Então esse ir para cima, ele nasce em treinamento, durante uma formação. E óbvio, se desenvolve com o tempo, né, com a experiência que aquele militar vai adquirindo. E muitas atividades, coronel, tem como objetivo também forçar o aluno ali, encarar os seus limites? Sim, claro. Vou te dar um exemplo assim do salto do trampolim. Tinha um trampolim lá no Clube dos Oficiais, 7 metros. Então todos saltam do trampolim. Então onde está o porquê e o para quê? Né? Há pouco tempo nós vimos um militar da Rotan, despiu-se da farda, de calção apenas, entrou na Lagoa da Pampulha, né, que é uma lagoa suja, né, poluída, tem jacaré ali, né, e para salvar uma pessoa. Um né? surto. Né? Então, assim, nós precisamos testar e fazer com que esse discente, como esse aspirante a soldado, ele conheça seus limites e de repente consiga transpô-los. Né? Então aquilo que ele tem como limite enquanto um cidadão civil, pode ser que durante o curso ele consiga ir além. Né? A gente precisa então apresentar, claro que de forma controlada, algumas situações para esse soldado. Agora, coronel, além dessa parte da ralação, vamos dizer assim, né, que tem muito, outra parte também é já ir mostrando um pouco a realidade da rua mesmo, né? Sim. Abordar, troca de tiros, né? Isso tudo também é um capítulo importante aí no curso? Sim. Inclusive ao longo do curso, eu tenho sempre uma reunião com os professores e 100% dos professores são militares. O que facilita muito, porque, como eu disse antes, a teoria explica os fatos, a prática os comprova. Então esse professor militar já tem uma estrada, já tem uma experiência, então as aulas, né, são desenvolvidas e ele pode ir buscando na experiência dele, né, operacional, e já apresentar para o aluno, de modo que ele não fique ali no campo da ficção. Né? Então claro que tudo é apresentado baseado no real. Como eu falei, verossímil. Realmente uma semelhança com a realidade. E a realidade ele vai encontrar ainda no curso por ocasião do estágio operacional. O estágio é mais para a parte final? Mais para a parte final. E são 9 meses, né? Isso. Então, e o senhor acredita que lá os caras já ficam imbuídos da missão em algum ponto do curso ou cada aluno é de um jeito assim? Diga assim, o cara já entra e vira militar? Claro que cada um tem uma característica, né? Tem aqueles que têm assim um viés mais operacional, já querem, né, a faca na... Exatamente. São pessoas diferentes, mas assim, a formação, como eu disse, é una, né? E normalmente, a partir do momento que é entregue a eles a matéria de técnica policial, que eles aprendem a abordar, né, do tiro policial, manuseio do armamento e de defesa pessoal, só depois da conclusão dessas 3 matérias é que eles
já serão empregados nesse estágio. Ô, coronel, a defesa pessoal, né? Até recentemente recebi aqui o Dr. Rodrigo Bustamante do DEUESP, e aí ele fez um workshop com o lutador Murilo Bustamante, né? Uma lenda do jiu-jitsu. E a defesa pessoal é muito importante policial, né, cara? Extremamente importante. Não é em 100% dos casos que há a conveniência ou às vezes até a necessidade de utilizar o armamento, a arma de fogo, né? A força letal. Então é preciso ter sim uma noção, né, para evitar, né, havendo escalonamento que se chegue na utilização da arma de fogo. Mas é importante sim. E essa questão, né, porque tem na doutrina, né, que a gente fala, né, e muitas vezes a pessoa que não tem um conhecimento técnico assim, que é normal, né, acha que ali no processo de mobilização ou de prender um cara que está resistente, mas eles estão batendo. Mas é a famosa quebra da resistência, né? Exatamente. Então, explica pra gente o que é isso aí. Renato, assim, existe quando eu falo assim de agressão, existe uma agressão que ela é legitimada pelo Estado, pelo direito, né? Então eu sempre falo, prender alguém que não concorda com a sua prisão, que não quer ser preso, né? Que reage, é muito complicado, né? Então é utilizado ali uma força, e essa força, óbvio, ela precisa ser maior. E as pessoas às vezes questionam, não, mas eu estou vendo 3 ou 4 imobilizando um. Que assim seja. A doutrina, como você está dizendo, prega que nós tenhamos supremacia de força, né? Até para que haja um mal menor. 3 mobilizando um, que assim seja. E aí é aquilo que o senhor fala, né? E eu acho que é um bom mantra, que é o porquê e pra quê. Exatamente. Se você vê uma cena, o cara te manda no WhatsApp aqui, pô, Renatão, mó covardia. Aí você vê lá, 3 em cima de um. Mas aí, por quê e pra quê? Aí você entende que é um cara foragido da justiça, um exemplo recente. Sim. Lá na Serra. Um cara foragido da justiça, tem 14 anos de condenação para cumprir, ele não quer ir para cadeia. Sim. Ele vai ficar 14 anos sem ver a liberdade. Ele foi para cima. Então, por quê e para quê? Você entende? Por quê? Para conter o cara. Para quê? Para levar um foragido de volta para trás das grades. Exatamente, né? Exatamente. Nós não estamos falando aqui de um octógono e que tem que ser mano a mano, contra um. Não. A polícia chegou, não, eu vou bater nesse cara aqui. Não. A coisa não funciona, né? Assim. Agora, coronel, a gente vive num mundo, né? E aí, a gente fala brincando e tal, mas as gerações vão mudando, né? Sim. Claro. E algumas coisas da polícia vão mudando também, mas outras têm que ter aquele valor sólido, né? Sim. Como é que é para combinar isso? Eu digo principalmente por causa hoje das redes sociais, TikTok, Instagram, essa geração, né? É difícil chegar ali no equilíbrio, assim, quando a rapaziada chega? Boa pergunta, sabe, Renato? Às vezes a polícia tem 248 anos. Aí alguém fala assim, mas a polícia é velha? Não. Ela se renova na pessoa de cada um de nós, né? Então ela muda conforme vai mudando a sociedade, até porque ela existe para atender a sociedade. Então ela precisa mudar. E é claro que é preciso estar apto e atento que as gerações vão mudando, alguns valores vão mudando. Óbvio que muitos valores nossos são inegociáveis. Por exemplo, hierarquia, disciplina, lealdade, ética. Até porque a PM está onde está por causa disso. Exatamente. Então, assim, por mais que haja uma diferença, às vezes eu converso com veteranos, saudosos, e falo, no meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo, mas é preciso se adaptar, né? Então, assim, eu não falo que há uma dificuldade, não. Há uma adaptação. Mas essa adaptação ela ocorre sem que nós abandonemos princípios e valores que são próprios da carreira militar. Como eu disse, inegociáveis. E aí o Instagram mesmo da academia é bem legal, né? Eu sempre estou acompanhando, ele tem os vídeos, dos exercícios, né? Sim. Das atividades, isso é um jeito de integrar também, né? Exatamente. Agora, coronel, outra realidade, né, do mundo atual, que imagino que isso deve ser discutido aí, né? Hoje o policial ele vive um eterno Big Brother, né? Se o senhor entrou foi pra rua, já tem alguém te filmando. Exatamente. Seja coronel, seja soldado, né? Sim. Isso aí é muito discutido também, coronel? Esse mundo que a gente vive hoje? Sim, claro que é discutido. Inclusive hoje se fala em câmeras adaptadas ao colete, né? Fora as edificações, como você disse, é um Big Brother. É por isso que o ideal é que nós, falo para os alunos sempre, façamos o correto, né? O que tem que ser feito.
seja o que for, desde uma algemação ali com um suspeito que colabora, até a utilização da arma de fogo se necessário for. Não há melindre contra isso, com relação a isso. Mas que façamos as coisas baseado no que se aprende, inclusive, nas técnicas, naquilo que se desenvolve nos treinamentos posteriores, né? Então, assim, eu digo que não há que se temer isso, não. Eu, particularmente, não tenho essa preocupação, né? Porque procuro fazer o certo, né? Acho que foi do Instagram mesmo que eu vi o senhor falando assim, você tem que fazer tudo que você tem que fazer, você tem que poder contar para os outros, né? Exatamente. É isso que você falou. Sim, eu falo, como eu disse, estou sempre falando sobre lealdade, hierarquia, disciplina e ética. A ética hoje, eu preciso, em qualquer aula, eu falo para os professores, que nós façamos inserir os atributos da área afetiva. Na nossa diretriz de educação são 54, né? São vários atributos. Então a gente precisa treinar o aluno pensando nesses atributos. E ética, aí eu invoco lá, né, quando eu falei para eles, um pensador alemão do século XVIII, que é Kant, né, que fala muito sobre integridade e ética. E aí, se a gente puder resumir o que ele fala numa frase, eu falo, se você não puder contar como fez, não faça. Os motivos para não contar hão de ser os mesmos para não fazer. Isso é ética. E é óbvio... É essa frase. E é óbvio que é dificílimo, porque a nossa condição humana, nós erramos o tempo todo. Nós somos convidados o tempo todo para a fratura ética. O tempo todo. Mas é o quê? Autoconhecimento, que a gente tente conhecer ao longo da vida as nossas más inclinações, porque todos nós temos. Todo ser humano possui ali uma gama de más inclinações. O ideal é conhecê-las, domá-las e não sucumbir. Já que o senhor tocou nesse assunto, me veio uma pergunta aqui na mente, né? Também, né, infelizmente, claro, né, é uma ínfima minoria, mas existe, né, os laranjas podres. Sim. No curso de formação, né, já aconteceu de perceber quem que é um cara que está ali com segundos interesses, ou um cara que vocês já vão ver que vai dar tumulto e cortar? Sim. Sim, eu explico o meu sim aqui. A pessoa, para entrar, primeiro ela submete a um concurso. Já tem um concurso. O concurso ele não mede caráter, né? Concurso é conhecimento. Né? Então, se alguém estudou, vai passar, né? E aí sim a gente tem que se preocupar. Quem passou? Quem são essas pessoas? E há sim uma pesquisa. Né, elas vêm da sociedade, né? Não vêm de outro exatamente, planeta, né? Elas vêm às vezes de passagens, tem um boletim de ocorrência, ou de informações que são colhidas, né? E se porventura, nessa peneira do concurso, que tem a sua trama larga, porque, né, caráter não se mede ali, aí sim é obrigação nossa na escola cuidar de cada caso que vai aparecendo, né? Para retirar, como você disse, essa laranja podre. Agora, coronel, imagino que foram quantos da outra turma? 645? Mais agora 1.100, ou seja, daqui a pouco cerca de 2.000 aí soldados formandos. Dá um orgulho aí pro senhor? Renato, assim, eu fico envaidecido no melhor dos sentidos, sabe? Porque eu não venho só, não trabalhei só nessa área de educação, obviamente, né? Trabalhei em várias unidades, no Estado-Maior, no gabinete militar. Então, assim, batalhões. Né? Então eu pude enxergar a polícia de vários ângulos. E quando eu vou comandar uma escola de formação, eu posso cuidar para que situações que eventualmente eu vi, que não estão legais, que não são interessantes, corrigir isso já no período da formação. Então, assim, é uma missão, e eu falo para os que servem comigo, ela não pode errar, nós não podemos errar. O militar vai ficar 35 anos na atividade. Se nós errarmos, serão 35 anos com um problema. Então... Verdade. E na vida do militar, ele vai lembrar para sempre daqueles dias, né? Exatamente. Agora, coronel, fora aí já aqui numa reta final que o tempo voa, mas são quantos anos de polícia?
são 26 anos. E o senhor já serviu como de variados portfólios aí, né? Já passei pelo 1º Batalhão, já passei pelo 49º Batalhão, 66º Batalhão em Betim, já servi no Gabinete Militar na Defesa Civil do Estado, fui subcomandante do Regimento de Cavalaria, fui subcomandante do 49, o 66 eu comandei, e já é a 2ª vez que sirvo na academia. Servi no ano de 2009 como tenente. O nosso comandante, Coronel Eugênio, na época era capitão, coordenador do curso. Na época o curso contávamos com 1.400 recrutas. E aí voltei agora comandando a escola, que é uma grata satisfação para mim. E o Coronel Eugênio é um cara muito, muito padrão também, né? Espetacular. É assim, uma pessoa de uma inteligência fora da curva, sabe? Alguém que conhece muito a polícia, extremamente atento a esses valores, essas características que não podem ser perdidas. Agora, Coronel, nesses anos todos aí, né, nesses 26 anos, tem alguma ocorrência que o senhor teve ali atuando diretamente que te marcou bastante, assim, que você se lembra? Olha, Renato, eu poderia, assim, citar várias, sabe? Mas tem uma que nem é uma ocorrência típica de polícia. Assim que eu assumi o 66º Batalhão, foi ali eu acho que foi final de dezembro, período chuvoso, e um bairro lá no Jardim Teresópolis. Houve um escorregamento e uma comunidade, um lugar assim, debaixo de um talude, esse talude escorregou e veio arrastando casas, soterrando casas, e uma casa, se não me falha, 4 pessoas. Todas saíram vivas, graças a Deus. Mas tem uma garotinha chamada Denise. Acho que ela tinha 4, 5 anos. E ela ficou presa entre 2 lajes. O pé ficou preso. Não foi esmagado não, mas ficou ali na pressão e não tinha como tirar. E assim, eu sei que eu e mais uma gama de policiais, com a ajuda de alguns populares também, passamos aproximadamente 5 horas até conseguir retirá-la, sabe? Então assim, quando eu vi a Denise saindo assim, né, que a gente conseguiu retirá-la dos escombros, foi assim um misto de sensações. Então assim, foi uma ocorrência que me marcou. E são coisas que só quem está ali na rua vive, né, cara? Exatamente. Eu falo sempre, Renato, que as pessoas não se acostumem com o conceito de que polícia existe para bandido. Não. A polícia existe para as pessoas de bem. Óbvio que o infrator, o bandido, ele vai ter o que merece, o rigor da lei e o rigor técnico que estamos hábeis, né, a impor, a usar contra eles. Mas, sabe assim, são variadas as ações, né? Agora, Coronel, para que ele, de repente, né, tem alguém, algum jovem, né, que está assistindo a gente, tem esse sonho e está assistindo toda essa conversa, né? O que o senhor diria para ele? Vale a pena? Eu sou suspeito porque eu costumo dizer que eu tenho respeito e amor atávicos pela Polícia Militar, sabe? Venho de uma família de militares, então eu sou suspeito. Mas, tirando a minha suspeição, eu digo que vale a pena, assim, como toda profissão, nós vamos ter bônus e ônus. Na sua tem todas, né? Eu posso dizer que os bônus são infinitamente maiores. Então, assim, aquele que tem interesse, se informe. Se é um concurseiro, está fazendo concurso em várias áreas, mas assim, antes da sua inscrição, vai lá, informe-se, converse com o policial militar, como é que é essa atividade, é assim, como é que é o curso? Deixa eu entender, né? Você fala assim, não, é isso, submeta-se ao concurso e nós estamos te aguardando. E outra coisa, só desses bônus e ônus, que eu achei bem interessante, Coronel, que eu estava acompanhando lá no Instagram de vocês, da academia, porque um dos ônus aí, que também, nesse caso, para jornalista é a mesma coisa, é o quê? Natal, Réveillon, não tem, né? E aí no Réveillon vocês fizeram uma corrida bruta aí, não foi? Exatamente. Então no Réveillon nós estávamos num período de adaptação, né? Os alunos tinham acabado de chegar, já tinham passado ali por alguma atividade, então, só que eu fui à frente. Então assim... O 01 estava lá, né? Estava lá. Você não estava em casa? Não estava em casa, não. Champanhe, exatamente. Né? Então eu estava com eles. E foi uma corrida de 8 quilômetros. Na hora da virada, né? Na hora que o cronômetro, o relógio virou ali, que começaram os fogos, nós saímos do quartel. Isso aí, cai uma ficha, né, na cabeça do cara, né? É verdade. Aí ele vê a diferença.
aquele negócio lá de que não é melhor nem pior, é diferente, tô entendendo. É diferente mesmo. Ele nunca vai esquecer o Réveillon que ele passou correndo, né? Pois é. Coronel Câmara, poxa, prazer receber o senhor aqui, né? Depois vamos receber mais vezes e parabenizar aí pelo trabalho e tenho certeza que é uma missão, né, que muito importante de formar a nova geração da Polícia Militar e é um trabalho que está nas mãos corretas aí. Renato, Deus lhe pague, viu? Foi um prazer e sempre que precisar, tuas ordens, só chamar. E eu te aguardo lá na escola para passar um dia conosco, acompanhando o dia a dia do soldado segunda classe. Demorou, vou lá, hein? Vamos mostrar isso aí pra turma. Maravilha. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, né? Mais um podcast Polícia é Notícia. Faz o seguinte, compartilhe, manda pros seus amigos, manda para aquele cara que você sabe que quer ser policial, para quem tá estudando, para esse concurso que vai ter agora. E vamos que vamos, e espero vocês aqui na próxima edição. Um forte 73, tamo junto, força e honra. Um abraço.